A gente vai dar continuidade hoje à nossa terceira semana, que é a semana que a gente vai estar encerrando a primeira parte, que está relacionada a aspectos ambientais, sustentabilidade, porque a semana que vem a gente vai mudar um pouquinho o foco da disciplina, né? A disciplina de princípios de sustentabilidade e gestão, né? A gente vai, depois de passar por alguns caminhos aí que tratam das questões mais simples e básicas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente vai estar hoje vendo os impactos ambientais e alguns termos e assuntos, né, em volta desse tema, tá? Para a gente finalizar então essa primeira parte. Essa vai ser a aula 1 e 2 da semana 3, né? Unifiquei a aula. Só essa semana, né, que eu precisei fazer isso. Então a gente vai ter uma aula um pouquinho mais longa que vai tratar do assunto impactos ambientais, que também é um assunto tranquilo, fácil de entender e que as pessoas já são acostumadas a ouvir falar do tema, né, entendem, não tem nenhuma dificuldade, porque são conceitos, são ideias, coisas que a gente aprende na escola, nas aulas de geografia, ciências, então não tem nada complicado. Tá? A aula anterior, né, a última aula que nós tivemos, a gente tratou especificamente dos objetivos do desenvolvimento sustentável e também das boas práticas, né, soluções, boas práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Esses objetivos, eles são em número de 17 e eles são variados, né? Tem lá questões relacionadas a os cuidados do meio ambiente, com a vida marítima, a vida terrestre, né? Um desenvolvimento econômico sustentável, com geração de emprego, combate à pobreza, né? Combate ao problema da fome, falta de alimentos. Então, dentro desses 17 objetivos constam vários objetivos que eles vão contemplar as áreas do tripé que a gente viu na primeira semana, que é o tripé econômico, social e ambiental. Esses objetivos de desenvolvimento sustentável, portanto, eles estão aí especificando, né, deixando mais claro aonde que se pretende chegar, né, em se tratando de ações de sustentabilidade. As boas práticas foi ressaltado algumas questões que até estão, que fazem parte, né, do objetivo de sustentabilidade e que eu dei um destaque porque ele vai se tratar aí de ações que podem ser realizadas, né, para a contribuição ao meio ambiente. Então a gente fala de energia renovável, né, de fontes mais eficientes, de energéticas e vai permear esse aspecto aí, tá ok? Então, dando continuidade, a gente vai começar hoje a falar dos impactos ambientais, né? Isso é importante. É um tema bem legal, é um tema extenso, que dá para falar bastante coisa. E eu procurei aqui trazer algumas explicações que vai nos auxiliar a entender o tema e também conceitos, né? A gente vai falar sobre o que é poluição, os tipos, né, de poluição, como são entendidos. Depois a gente vai acabar abrangendo mais coisas. A gente vai falar dos tipos de danos ambientais existentes, alguns tipos, evidentemente. Vamos falar também das áreas, né, das formas como ocorrem esses impactos ambientais, né, seja no solo, na água ou no ar. E depois que a gente vê alguns problemas, né, de impactos ambientais, a gente vai falar um pouquinho de algumas atividades, né, relacionadas a esses impactos, né, atividades que geralmente
tem que ser feito de uma forma bastante cuidadosa, porque eles têm uma capacidade de produzir um impacto ambiental bastante significativo. Tá ok? Então, começamos falando que o homem ele vai utilizar de recursos para satisfazer suas necessidades de sobrevivência e conforto. Isso é importante, né? Ou seja, aquilo que a gente produz, aquilo que a gente consome, né, está ligado à nossa sobrevivência, né, e também ao nosso conforto. Sobrevivência a gente destaca vestuário, moradia, alimentação, né, cuidados com a saúde, né, medicação. O conforto você procura melhorar suas condições de vida para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, é natural que a gente utilize dos recursos do meio ambiente para transformar esses recursos em algo que possa ser de proveito para nós, seres humanos. Os recursos naturais, eles podem ser renováveis, que geralmente são os animais e os vegetais, né? Ou não renováveis, no caso, os minerais. Então, a gente tem essas duas classificações. Renováveis, exemplo de recurso renovável. Você produz o biocombustível o etanol, né, através da cana-de-açúcar, por exemplo. Então, você planta a cana e você depois vai colher e vai transformar. Então, você tem sempre aquele recurso renovável. Você vai plantando no ciclo e vai produzindo a cana e vai dela extraindo aí, produzindo o etanol. Isso é um exemplo de um recurso renovável. Os não renováveis, minerais, né? Então, assim, por exemplo, você tem minério de ferro, você tem outro exemplo, o petróleo, são recursos não renováveis. E é claro que os problemas eles surgem na exploração dos recursos de forma desordenada, ou seja, quando a atividade humana ela faz essa extração de recursos, né? Essa utilização de recursos de uma maneira desordenada, descuidada, os impactos tendem a ser maiores, né? Inclusive podendo chegar a ser perigosos. Isso é importante. Então, claro que as atividades nossas geram impactos ambientais. A questão é a gente diminuir o impacto, né? A gente mitigar. A gente vai cuidar para que esse impacto não seja grande. A gente vai fazer o que a gente precisa com o maior cuidado possível, ambientalmente falando, socialmente falando também e economicamente. E aí a gente vai ver o que é a poluição. Bom, a poluição é todo e qualquer tipo de alteração no meio decorrente da introdução pelo homem de substâncias de modo a prejudicar ou danificar suas características originais. Eu usei um livro bastante interessante, da qual eu vou estar utilizando daqui a pouco. O livro está aqui em PDF. É um livro interessante que eu adquiri pela Amazon e ele trata dessas questões. Então, eu acabei pegando o conceito do livro, né? Desse livro, né? O que é a poluição? Porque, em termos mais específicos, a gente poderia distinguir, né, o que é uma poluição de uma contaminação, entre outras coisas. Mas a gente vai trabalhar com a ideia principal de poluição, que é justamente o homem ele promover alguma alteração no meio, né, decorrente da introdução, né, de alguma substância que vai de alguma forma prejudicar ou danificar as características originais desse meio. Então, esse aí está o conceito aí de poluição, que vai ser importante para a gente aqui na aula, né, que são essas alterações, os chamados impactos ambientais. Nesse slide aqui tem uma foto de uma grande cidade, né? Então você tem aí um impacto ambiental decorrente das construções, né? Das casas, asfalto, veículos, motocicletas, fumaça, né? O dia a dia dos centros urbanos, ok? Mudando de slide,
a gente vai continuar ainda falando sobre poluição, né? Que ele vai ser todo e qualquer tipo de alteração no meio decorrente da introdução pelo homem de substâncias de modo a prejudicar ou danificar suas características originais, tá? A gente mantém aqui o conceito para poder falar das formas de dano ou prejuízo que a gente tem decorrente disso. Bom, afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então, são ações que vão colocar em risco ou mesmo afetar a saúde das pessoas, né? Então, uma zona industrial bastante densa, né, que vai gerar um impacto ambiental no ar, com fumaça. Isso pode afetar a vida das pessoas em relação à sua saúde respiratória, né? A pessoa não vai usufruir de uma atmosfera limpa, né? Então o ar pode estar carregado de partículas e isso pode gerar problemas respiratórios, né? Isso é um dos exemplos. Segurança também. Alguma atividade que possa vir a contaminar, né? A poluir as fontes hídricas locais, como as nascentes, os rios, os lençóis, né? De água do subterrâneo. Então pode colocar em risco e segurança as pessoas de determinada região. E tem também a questão de afetar o bem-estar da população, né? Algumas atividades podem colocar em risco aí e acabar retirando o bem-estar da região por questões de problemas de poluição. Às vezes a própria poluição sonora, né? Barulho alto de máquinas. Tem vários tipos aí importantes que a gente precisa ir estudando e ampliando a forma da gente enxergar melhor essa ideia de poluição. Uma outra forma aqui, a segunda forma listada, é ocasionar danos relevantes ao ecossistema e a qualquer recurso natural, aos acervos históricos, culturais e paisagísticos, né? Então, é claro que as atividades humanas elas sempre vão estar em alguma medida, né, modificando o ambiente, causando um impacto. Então ele chama atenção para danos relevantes, né, que tem aí uma forma de afetar, de mudar de forma significativa, por exemplo, a paisagem de determinada região, né? Então você tem uma região e de repente aquela região sofre toda uma alteração. E aí vai constar uma transformação nesse local, tá ok? Você percebe que ele fala em ocasionar danos, né? Recursos naturais, você pode ter uma nascente, uma cachoeira, você pode ter um local lá de mata nativa e também sofrer aí danos nesse aspecto, tá bom? Ele coloca também acervos históricos e culturais, né? Então é importante a gente ficar atento e entender um pouco mais essa amplitude da poluição, do impacto ambiental. O terceiro ponto destacado aqui é criar condições adversas às atividades sociais e econômicas, tá? E aí a gente vai prosseguir no próximo slide, complementando ainda mais e vendo a forma como ocorre, né, essa poluição, né? Mudando de slide, o termo poluição, o que ele vai abranger? Ele vai abranger a introdução de substância artificial e estranhas ao meio. Então, por exemplo, alguma substância artificial, ou seja, ela não pertence àquele meio ambiente, aquele ambiente natural. Então, você tem, por exemplo, uma mancha de óleo, o óleo derrubado em um campo, em uma estrada, em um rio. Aquilo ali é uma substância, né, artificial, incomum ali e estranha ao meio, tá? Porque não faz parte ali dos recursos e da composição bioquímica ali do meio, ok? O termo poluição também abrange a introdução de substâncias naturais e estranhas ao meio, né?
ela não precisa ser só uma substância artificial, ela pode ser uma substância natural, né? Mas que não pertence ali ao meio e que também vai causar os impactos e os danos ali, tá? Eu tenho aqui, deixa eu ver qual que é o exemplo disso. Eu tenho aqui o PDF, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver qual que ele dá a respeito disso. Tá mais para trás, só um instantinho. Eu tô com o livro aberto aqui porque a gente vai precisar fazer umas consultas nele aqui, né? Ele coloca, por exemplo, afetar a saúde, introdução de substâncias artificiais, é o que eu falei, introdução de substâncias naturais estranhas a um determinado meio, por exemplo, sedimentos em suspensão nas águas de corpos hídricos, ou seja, quando você tem a terra, né, aquela lama, né, que fica ali na superfície do rio, é uma substância natural, mas está causando ali uma alteração no meio, né, está em desequilíbrio. E você tem depois, por último, voltando aqui no slide, alteração na proporção ou nas características dos elementos constituintes do próprio meio. Tá? Bom, o que isso corresponde? Corresponde, por exemplo, à diminuição de oxigênio dissolvido na água de um rio. Né? E aí o que isso pode ocasionar? Isso pode ocasionar, por exemplo, a morte dos peixes, né? Traz todo um desequilíbrio aí para a vida aquática da região. Então, assim, às vezes não precisa nem ter a introdução de uma substância artificial ou até mesmo natural. Basta com que a proporção haja um desequilíbrio em termos de proporção, né, de algum elemento no próprio meio, ok? Em todos os casos de poluição deve ser considerada a fonte dos poluentes, o que está causando essa poluição, né? Essa poluição deve ser analisada em aspectos físicos, químicos e microbiológicos do poluente. A gente tem que conhecer as características materiais desse poluente, né? É um óleo, é uma fumaça, é algum material sólido, como uma garrafa PET, o que é, né? As características desse poluente. O meio de dispersão no ambiente, ou seja, essa poluição está afetando o solo, a água, o ar, o solo e a água, o ar e a água e o solo. Você tem que aí analisar quais são os aspectos que estão sofrendo o caso da poluição, do impacto ambiental. E o receptor do ambiente, né? Então você tem que ver em que ambiente que está ocorrendo isso, qual que é o ecossistema, que organismos vivem ali, quais estruturas existem no local. Então, é importante isso. Tá? Dando sequência, nós vamos aqui falando que as principais fontes contaminantes são. Aqui eu destaquei algumas das principais, né? Mas são muitas delas, essas fontes. Então, por exemplo, locais de disposição de resíduos, por exemplo, os chamados lixões ou aterro sanitário. Hoje a legislação já proíbe a criação de novos aterros, né? Então hoje não se utiliza mais. Então as cidades têm que ir migrando e buscando novas formas de lidar com os seus resíduos e lixos, né? Os aterros sanitários, a contaminação e o impacto ambiental é bastante significativo, né? Não só do solo, mas ele pode contaminar também os corpos de água, inclusive águas do subsolo, né, no subterrâneo, e também o ar, né? O fato de você passar perto de um aterro sanitário, próximo, não perto, mas próximo, você sente aquele cheiro forte, aquilo ali é um tipo de contaminação, tá? Não é uma atividade, vamos dizer assim, natural, ok? Ela foi provocada, né, pela decomposição do lixo e dos resíduos que ficam armazenados ali, ok? Postos de gasolina são fontes importantes de contaminação, siderúrgicas, né?
indústrias de mineração são grandes empresas que causam um grande impacto ambiental. A indústria química, as diversas indústrias químicas, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Curtumes, madeireiras, né? O próprio esgoto, né, da sociedade, né, o esgoto humano, os dejetos. Se não tiver um destino adequado, você também vai estar pondo em risco aí a saúde humana, a paisagem, os organismos da natureza no local. Então, o esgoto humano é algo importante, né, precisa destacar. Processamento de alimentos, indústrias de processamento, refinarias de petróleo, né? Tudo isso, e tem mais outros exemplos aí que são fontes importantes de contaminação, né? Então, algumas atividades econômicas precisam ter mais cuidado, né, dependendo de que tipo de atividade ela exerce, ok? Sobre os impactos ambientais, aí a gente vai ver aqui alguns exemplos de atividades, né? Impactos ambientais no solo. Eu pus algumas imagens aí que vão representar alguns desses impactos, né? Então, você tem ali a desertificação, a imagem que está no alto. Tem um processo ali de desertificação do solo, da direita para a esquerda, tá? Embaixo você tem uma contaminação no solo, de um produto artificial, né? Um produto químico, que seria, por exemplo, um óleo, um combustível que caiu no chão, no solo. Depois tem uma figura do lado dessa poluição da direita para o lado esquerdo, você tem uma árvore, né, que está mostrando ali o processo de erosão do solo. O solo ele vai rachando, né, ele vai quebrando, ele vai desmoronando. Depois segue uma imagem de contaminação por resíduos sólidos, né, que é o lixo jogado diretamente no ambiente. Garrafas, sacolas, qualquer tipo de lixo, né? Então você tem ali essa contaminação por resíduos sólidos, e na última imagem mais à esquerda você tem o processo de desmatamento ali, onde as árvores foram retiradas daquele ambiente natural, tá? E aí a gente precisa entender melhor o que se dá, né? Eu coloquei como exemplo desmatamento, desertificação, contaminação por produtos químicos, erosão do solo, compactação do solo, salinização do solo, o impacto causado por resíduos sólidos, no caso os aterros sanitários também, né, que é esse acúmulo aí de resíduos sólidos. Então nós temos diversos resíduos. Então vamos ver um pouquinho melhor sobre cada um, tá? Eu queria perguntar se quando eu troco de tela, vocês veem a tela que eu estou trocando, ou vocês continuam vendo o slide. Vocês podem me dizer aí, escreve aí, ó. Eu troquei para o livro, por exemplo, né, o PDF que eu estou usando. O PDF não aparece não, né, só os slides. Ok, obrigado. O que acontece? Então eu vou poder aqui dar uma olhada melhor. Esse tipo de pesquisa você acha, para a gente conhecer melhor, a gente vê tanto em fontes de informação, né, como livros, mas é muito fácil encontrar essas informações pela internet, né? Você fala assim, o que é desmatamento, por exemplo. Pode pesquisar no Google, pode pedir ajuda aí para inteligência artificial. Sem grande dificuldade você acaba conhecendo um pouco melhor sobre esses aspectos. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida, né? Deixa eu achar aqui, ó. Desmatamento, por exemplo. Desmatamento é o processo de remoção, de destruição de áreas arborizadas de forma deliberada, né? E em grande escala. O processo envolve a eliminação de árvores natural, muitas vezes para dar espaço para algumas atividades humanas, né?
ou até pelo fato da produção de madeira, tá? Bom, qual que é o problema do desmatamento? Eu pesquisei aqui, nós temos alguns exemplos, né? Você tem perda de biodiversidade, ou seja, quando você desmata uma área, você está causando impacto na vida animal ali, né? E existe uma vida animal abundante. Então, a gente tem que lembrar dos insetos, né, dos micro-organismos, de toda a vida que muitas vezes passa desapercebido pelos nossos olhos, né? Então você tem ali o impacto sobre a fauna e a flora local. Como você tem o desmatamento, isso pode levar à erosão do solo, que é a cobertura vegetal, né? Então pode levar, em casos mais sérios, aí, a desertificação do solo. Você vai estar alterando a paisagem local, né, os efeitos locais. Dependendo, você pode afetar até, inclusive, o ciclo hidrológico de chuva, né, entre outros. Então, você tem aí, por exemplo, o desmatamento. Tá? Tem o processo de desertificação, né? Então, assim, quando você acaba removendo essa cobertura vegetal do solo, né, o solo ele vai tendo dificuldades ali, ele vai perdendo seus nutrientes, ele vai sofrendo um processo químico, físico e biológico, né? É importante essa manutenção dessa camada natural, né, porque ajuda também na absorção de água. Então, quando a gente às vezes anda pelas rodovias e você vê aquelas estradas que vão cortando alguns montes, você vê que existe aquelas paredes de concreto de contenção em algumas partes, e você vê também as gramas plantadas, né? É plantada para quê? Para você manter o solo no local, para que não haja desmoronamento. Então, a grama, por exemplo, ela ajuda a manter ali firme aquela parede. Não quer dizer que vai segurar. Evidentemente, isso está relacionado também a outras questões, né? Quando se tem muita chuva, por exemplo, às vezes pode ter os processos de desmoronamento, né? O solo não aguenta reter toda a água. Então é importante a gente ficar atento a esses cuidados, né? A contaminação por produtos químicos, você tem aí inúmeros tipos de produtos que podem ser que podem causar a contaminação do solo, né? E isso também traz prejuízos significativos. Tem que ter muito cuidado de contaminação por produtos químicos, que muitos desses produtos eles são bastante agressivos para a vida, né? Para a vida de modo geral, vegetal ou animal, né? Afetando inclusive, pondo em risco os seres humanos. Então há diversos produtos químicos que podem comprometer a área. Então você imagina que tipo de contaminação que a gente pode ter. Você pode ter contaminação por chumbo, por mercúrio, entendeu? Por algum tipo de óleo, alguma coisa. Existem muitas possibilidades, né, de produtos químicos estarem contaminando o solo, né? E alguns produtos são especialmente perigosos, né? Então tem que ficar atento a isso. Eu dei alguns exemplos porque, por exemplo, a atividade mineradora que a gente vai ver daqui a pouco, mais para frente, é um tipo de atividade que muitas vezes trabalha com a utilização de metais pesados, né? O processo de erosão do solo, como eu citei, então é esse processo onde o solo ele vai cedendo, né? Isso é muito comum às vezes na beira de rios, né? E isso traz um problema sério. Então muitas vezes as bordas dos rios vão desmoronando com a chuva, né, com a falta de vegetação. Então quando há um processo de desmatamento e descuidado aí com a vegetação nativa, né,
o solo ele vai perdendo seus nutrientes, as suas propriedades físicas, químicas, né? E aí ele vai apresentando problema. Então, o processo de erosão é um processo que tem que ter bastante cuidado. E às vezes isso acontece dentro da cidade mesmo, né? Então, um asfalto que está rachando, cedendo, né? Pode estar passando aí por esse processo. Compactação do solo, né? O solo ele é exposto a uma pesada carga e aí esse solo ele vai se compactando, se tornando bastante duro, né? O que não deixa de ser aí também um impacto ambiental. Salinização, né? Salinização, deixa eu ver aqui cadê? Numa parte aqui do nosso livro, ele acaba explicando um pouco sobre esse aspecto, tá? Acho que eu não vou achar agora, porque são muitas páginas aqui que a gente está utilizando, né? Fiz um resumo aqui com muitas páginas. Então, tem o processo também, os próprios resíduos sólidos, né? Que é o lixo material jogado. Os aterros sanitários, só lembrando que são os lixões, né? Que você fazia aí o descarte do lixo urbano. A legislação atual ela proíbe a criação de novos lixões, né? Então, assim, e você vai ter que ir migrando, as prefeituras vão ter que ir achando formas de lidar com os resíduos urbanos. Cooperativas de reciclagem, plantas de tratamento de resíduos, né? Então, vai ter que ir descobrindo formas aí de lidar com o descarte adequado dos materiais, tá? Mas é claro que é um processo lento e aí a gente tem ainda bastante problema em relação a isso. Os aterros sanitários são perigosos, né? Já falei, porque eles afetam o solo de forma significativa, a poluição é muito forte, né? Produz gás nessas áreas também, né? Da decomposição do lixo, que, se eu não me engano, é o próprio gás metano. Você tem o desequilíbrio local, né? Isso pode afetar os animais da região e tudo mais, né? Então, existem diversos aí tipos de impactos relacionados ao solo, tá? Passando de slide, a gente tem aqui no próximo, aqui tem os exemplos, tá? Só para quem chegou aí, desertificação. Aqui você tem contaminação do solo por produto químico, erosão, resíduos sólidos e desmatamento, tá? Atividades aí de grande impacto ambiental. E depois eu coloquei num slide só, eu juntei os impactos causados pela água e pelo ar, né? Não causados por eles, mas que afetam a água e o ar. Então, assim, você tem escoamento superficial, que é definido como algum tipo de produto que chega até a água, né? Você tem o despejo de resíduos. Esses resíduos podem ser de diversos tipos, né? Mas geralmente a gente imagina como resíduos químicos mesmo, né? Você tem despejo de resíduos sólidos, que são o lixo sólido material. Então você tem garrafas plásticas, garrafas de vidro, você tem sacolas, você tem tudo, até móveis você acha dentro de rio, né? Tem gente que joga até sofá no rio. Então você pode ter vários tipos de resíduos sólidos aí contaminando a água. Você tem processo de sedimentação, né? A camada, o solo, né? Que vai causar um desequilíbrio no corpo da água, né? Você tem o lançamento de esgoto, que tem que ter o tratamento adequado, né? Que eu me lembro de ter falado a respeito dos cuidados e a importância do saneamento nas cidades, né? Como forma de você dar um destino mais adequado ao esgoto urbano, né? Os dejetos humanos e tudo mais. Isso é importante. Isso precisa ser tratado e cuidado, né? E nós temos a condição ainda
bastante precária em muitos locais a respeito dos cuidados com o esgoto. Então, o certo é ter um destino adequado, passar por estações de tratamento de esgoto, onde eles vão usar diversos procedimentos químicos e biológicos para fazer o tratamento da água, para poder reutilizar a água. Isso é importante, né? Por aí vai. E tem outros tipos de impactos ambientais, como a acidificação da água e tudo mais. É interessante porque, assim, coloquei alguns exemplos, algumas situações incomuns, né? Mas não cabe a gente entrar também muito em detalhes, porque a explicação do material que eu utilizei nesse aspecto, embora você ache informações mais simples em uma pesquisa pela internet, ele traz uma explicação às vezes muito complexa. Então ele vai falando da questão bioquímica. Então ele fala assim de determinados elementos que se transformam em tais elementos. Então assim ele vai explicando o processo, como ocorre, né, esse processo. E aí é uma questão muito química, né? É muito química, muito biológica, que não é o nosso caso aqui, tá? A gente só está estudando mais os tipos de impacto, né? Como eles ocorrem e algumas consequências, né? Mas sem muitos detalhes. E você tem aqui ilustrado no slide. Eu sempre gosto muito de colocar as imagens para ajudar a gente aí a compreender melhor, memorizar, que é justamente desse impacto e dessa poluição na água. Então você tem aqui embaixo, começando ali do lado esquerdo, você tem ali a poluição de um lago, né? Um rio ali, um lago, não dá para saber exatamente, parece que é um lago, onde você tem ali a poluição, né, com o despejo de resíduos, né? Então ali no caso seria um óleo sobre a água ali poluindo o local. E é claro que isso vai afetar a vida local, né? A vida de bactérias, de animais, insetos, dos peixes, a qualidade da água e tudo isso. Você tem depois para a direita, você tem um exemplo de contaminação, né, de impacto ambiental de resíduos sólidos. Então você tem várias garrafas e lixos ali acumulados na água, né? E isso é particularmente grave, né? Porque isso demonstra uma falta de cuidado muito, muito grande com relação ao cuidado com o meio ambiente, né? Uma falta de consciência ambiental bastante significativa quando você vê pessoas que possam estar descartando objetos sólidos, né, no rio, né, no lago. Isso para quem refletiu sobre o assunto sabe que isso é uma coisa inaceitável, né? Você tem as formas hoje de você descartar corretamente praticamente tudo que você utiliza no seu dia a dia, né? Então tem cidades que oferecem, por exemplo, coleta, né? Então toda terça-feira passa o caminhão da coleta. O que o caminhão da coleta faz? Não estou falando caminhão de lixo, estou falando caminhão da coleta. Ele passa anunciando no alto-falante em todos os bairros, nas ruas da cidade toda, falando: olha, estamos no bairro dia tal, recolhendo alguma coisa que você vai descartar, como por exemplo pneus, uma geladeira velha, um sofá que você vai, em vez de pôr na rua, o sofá no passeio, não, você põe na terça-feira, que terça-feira é o dia do caminhão da coleta. Ah, eu vou descartar uma caixa de isopor quebrada, eu vou jogar fora uma tábua de passar roupa que está destruída. Então, assim, esse tipo de coleta, eles especificam, né, que tipo de coleta que eles fazem, que geralmente está associado a objetos móveis, né, são móveis e objetos e coisas assim, tá? Isso é muito interessante, né? Outro dia vai lá e passa, olha, o caminhão da coleta de óleo de cozinha. Então, o que acontece? As pessoas, elas, em suas casas, elas vão juntando o óleo, né, de cozinha que não usa mais, em vez de você fazer uma poluição absurda, que é você jogar esse óleo na pia da cozinha, que isso depois dá um trabalho danado para fazer
esse processo reverso aí, né, de despoluição da água. Então você não faz dessa forma, você vai virando o óleo numa garrafa uma garrafa PET, né, de plástico, por exemplo, de refrigerante, você vai juntando. Aí, em determinados dias do mês, passa o caminhão lá e vai fazendo essa coleta aí para fazer a transformação desse óleo em outros tipos de produtos, se eu não me engano, sabão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então é importante. Outro exemplo interessante que tem bastante ação, além da coleta de imóveis e objetos grandes, você tem essa da coleta de óleo. Você tem o próprio caminhão de lixo, né, que faz parte do serviço público municipal, onde o caminhão passa, por exemplo, 2 vezes por semana no seu bairro e você apenas coloca, né, na lixeira da sua casa, do lado de fora, o lixo para o caminhão vai coletar. Esse lixo geralmente é o lixo orgânico, né? O lixo, aquele lixo que a gente usa na cozinha, né? Casca de banana, casca de batata, um resto de arroz, de comida de forma geral, né? Então, esse tipo de lixo orgânico, geralmente, ele é descartado dessa forma. Também tem o lixo, né, de higiene do banheiro, né, o papel higiênico, o cotonete, algodão para algum tipo de cuidado de higiene pessoal e por aí vai. Então, também é feito a coleta através do caminhão de lixo. Agora, para o tipo de lixo, que na verdade são os resíduos recicláveis, aí a gente costuma fazer separado. Também tem o caminhão que vai identificar qual lixo é para o quê, né? Então, assim, você coloca o lixo orgânico na sua lixeira em cima, e aí o lixeiro vai identificar e vai jogar no caminhão. O lixo que é descartado, geralmente, ele é até mais volumoso. Então, você tem um saco grande, às vezes você pode pôr encostado no muro sem problema, porque aí o cachorro da rua não vai rasgar e vai fazer aquela bagunça e espalhar lixo pela rua, né? Isso atrai animais, pode gerar problemas de doença, mau cheiro, é um problema sério. E esse lixo reciclado, ele geralmente é volumoso. Então é caixa de alguma coisa que você comprou pela internet, por exemplo, uma caixa de tênis, algum papelão de algum eletrodoméstico, sacolas plásticas, né? O lixo aí de plástico, papel, vidro, metal, esse tipo aí que é reutilizado, reaproveitado aí, onde é possível fazer o processo de coleta, tá? Então, você tem aí opções. É claro que algumas cidades são mais avançadas nesse aspecto, mas você tem algumas opções bacanas que você pode adotar para colaborar aí na diminuição aí da poluição tanto do solo quanto da água, ok? Isso é importante. Tá? Que mais? Temos aqui agora alguns exemplos. Então, aí tem a imagem do lixo urbano, né, do esgoto. Né? Tem a terceira imagem ali da esquerda para a direita. Uma imagem de um esgoto urbano. Né? Depois você tem ali alguns tipos de impacto de poluição no ar. Né? O mais comum mesmo é a poluição do ar com partículas. Partículas que saem das indústrias, né? Partículas de queimada mesmo de mato, terreno. Então, isso também traz a poluição do ar. Em áreas de grande concentração industrial, você pode ter esse problema, né? De inúmeras partículas. É claro que hoje, com tecnologia, você consegue ter uma melhor forma de diminuir esses impactos, mas mesmo assim eles existem. Então, você tem aí o lançamento de partículas, né, no ar, processos envolvendo aí combustão, provavelmente, né? Então tem esse problema. A queimada também é bastante comum, né? Algumas cidades são proibidas você tacar fogo no lote, né? Então tem áreas urbanas, mesmo dentro da cidade, que às vezes tem um terreno na cidade, nos bairros, por exemplo, e não tem nenhuma construção, então é comum que o mato cresça. Isso é um problema, porque
Quando o proprietário ele não faz a devida limpeza no seu terreno, né, o mato vai crescer muito, você pode ter problemas com insetos, baratas, você pode ter problemas com aranhas, escorpiões, ratos, né? São as pragas urbanas aí que podem surgir. No bairro onde eu moro, é uma área na divisa da cidade, então eu moro a uns 100 metros já do final da cidade, né? A partir dali você tem uma cerca e área rural com animais mesmo, né? Então você tem criação de animais como vacas, ovelhas, coisas assim. E essa proximidade é um bairro novo, então tem muitos terrenos, tem essa proximidade aí com o mato, então é comum você se deparar com uma quantidade significativa de insetos e animais, né? Então a gente tem que sempre estar tomando cuidado, pondo proteção nos ralos para não entrar animais, mantendo a limpeza, fazendo a dedetização, tudo isso é bastante importante. Então, os proprietários precisam cuidar melhor de seus terrenos, né? Ou se não, vendê-los para que alguém possa aí dar um destino para esse terreno. E o problema que eu estava falando da poluição do ar é devido a essas queimadas, né? Porque a queimada ela vai gerar uma poluição do ar, né? Então, aquela fumaça lá já é uma poluição, além de poder pôr em risco aí outras casas, né? Se o fogo sair do controle. Então não é a forma adequada. A forma adequada é você pagar ou você mesmo fazer a limpeza do terreno, né? Se você tiver equipamento apropriado. Então você vai lá, faz a limpeza, o corte, o corte da grama, do mato todo, e preferencialmente que esse terreno possa ter um muro, né? Algum tipo de proteção para que ele não fique aberto, né, para que inclusive não haja acúmulo de lixo, né? Talvez algumas pessoas possam fazer o descarte de seus lixos jogando no terreno. Isso, mais uma vez, a gente entende o quão errado e equivocado é isso, mas a gente sabe que acontece, tá? Então, tem que ter os cuidados. Bom, você tem o problema outros problemas, né, relacionados a essa contaminação do ar, como a chuva ácida, a diminuição da qualidade do ar e também da visibilidade. Alguns locais chegam a ser tão afetados pela poluição do ar que chega a diminuir a visibilidade do ar, né? E também diminuir a qualidade do ar devido a esse excesso aí de partículas. E nós temos aí nas duas figuras do slide direito, nós temos ali duas visualizações. Em cima uma chaminé de uma indústria, né? De uma grande indústria, e embaixo você tem ali a imagem de uma cidade com uma visível poluição do ar. Você vê ali uma fumaça escura ali, logo em cima dos carros ali na cidade. É uma área de grande densidade populacional, muitas pessoas, muitos automóveis, né? Então é natural e espera-se uma poluição do ar, ok? Bom, e aí a gente vai passar para alguns exemplos de atividades, né? Eu falei aqui, só voltando rapidinho, o que a gente abordou aqui? A gente falou rapidamente só sobre o que foi visto na aula passada e a gente falou da poluição. Então, para quem chegou depois, as atividades que o homem realiza, né, para sua sobrevivência e suas necessidades de sobrevivência e conforto, a gente assim, tem sempre a utilização dos recursos naturais aí. E é claro que toda atividade vai gerar um impacto ambiental. A questão é o quão grande é esse impacto e se há o cuidado para minimizar os impactos ambientais. Algumas atividades são particularmente bastante danosas. Então, eu defini aqui a poluição, né, como todo e qualquer tipo de alteração no meio decorrente da introdução pelo homem, né? Ou seja, uma atividade humana, de substância de modo a prejudicar ou danificar as características originais. Então tem a definição aqui, depois vocês acompanham, tem as formas de prejuízo, né, que vai afetar a saúde, o bem-estar da população, ocasionar danos à paisagem, ao ecossistema, tá? Tá tudo aqui bem exemplificado nos slides, tá?
E voltando aqui, a gente viu alguns exemplos de impactos ambientais no solo, depois agora no ar, na água, e por fim a gente vai ver alguns exemplos de atividades que são interessantes em relação ao tamanho do impacto ambiental que elas podem causar, né? Um dos destaques é a mineração. A mineração é uma atividade indispensável e importante, né? Porque nós usamos os minérios para praticamente tudo, né? Não é que tudo tem um minério, mas aquilo que você fabricou, que você está usando, que não tem um minério, foi feito por uma máquina que provavelmente de ferro, de aço, e que envolve componentes minerais, né? Então o minério ele é uma atividade essencial, né? E sua extração aí e depois produção das ligas metálicas e posteriormente fabricação de uma quantidade imensa de produtos, objetos e que está envolvido também na fabricação de inúmeros outros tipos de produtos, mesmo aqueles que não têm na sua composição o minério de ferro, por exemplo. Tá? Ou seja, as máquinas que são utilizadas em todas as indústrias, né? E além dos muitos móveis e muitas áreas de utilização do minério. Por exemplo, eu coloquei como exemplo ali a construção e habitação, né? Toda a construção civil, todas as moradias, praticamente você vai ter aí a utilização do minério de ferro. Mesmo aquelas casas que você compra, né? Ah, vou comprar uma casa que ela é feita de de madeira, é uma montagem, mas o parafuso, entendeu? A estrutura da casa, a base, ela é de alvenaria, vai concreto e vai ferro, entendeu? Então, assim, a habitação, a construção são atividades essenciais que a gente tem como fator importante a mineração. Os transportes, né? Carros, motos, ônibus, trens, aviões, navios, tudo depende da mineração. Áreas de saneamento, né? Que de alguma forma está ligado também ao aspecto da construção, né? Agricultura, né? O maquinário agrícola, as ferramentas. Então a mineração ela é uma das atividades essenciais aí para a sociedade. E o grande desafio quando a gente fala de mineração é porque você vai estar retirando os recursos não renováveis, né? E o impacto ambiental é muito significativo. Então, eu pus uma imagem na lateral aí que vai mostrar para vocês uma imagem de exemplificando uma área de mineração. Então, aqui no caso é uma mineração a céu aberto. Então, você tem montanhas aí cortadas por máquinas, né? Então, você tem explosivos quebrando rochas, você tem máquinas específicas aí, caminhões, tudo envolvidos no processo de mineração que causa um impacto gigante. Por quê? Porque você transforma todo o ambiente, né? Você vai fazendo toda a extração, então você vai cortando a montanha, extraindo dos solos minerais, né? Então tudo isso causa um impacto bastante significativo, né? Então, de grande impacto ambiental. Então provoca alterações na qualidade do solo, né? É claro que o solo vai sofrer bastante com essas atividades, do ar muito, né? E também da água. Do ar por causa das partículas do minério e do solo, né? Então sempre aquela poeira imensa nessas áreas, né? Poluição sonora também, o barulho das máquinas, poluição do ar com a fumaça das máquinas também, dos caminhões e tudo mais. Poluição da água, porque qualquer corpo d'água ali no local próximo vai sofrer com o impacto ambiental, inclusive podendo contaminar até os lençóis aí de água no subsolo. Então é uma atividade bastante danosa. É claro que hoje tem tecnologias e uma engenharia ambiental mais moderna e que tem os cuidados maiores aí com relação à extração da mineração, né? Mas mesmo assim é uma atividade bastante danosa, né? Então, os principais impactos:
poeira, barulho, poluição do solo, do ar e da água. E o que é importante destacar que esse tipo de atividade pode trazer problemas à saúde das pessoas diretamente envolvidas, ou mesmo aquelas pessoas que moram próximas a essas áreas de mineração, né? Tanto as pessoas diretamente envolvidas, as pessoas que trabalham, quanto bairros e casas próximos a essas áreas, né? Quando você vai para regiões onde a mineração é bastante realizada, né? Por exemplo, a região ali em volta de Belo Horizonte, né? Capital mineira. Ali na região de Belo Horizonte você tem atividade de mineração na beira da pista da Fernão Dias. A Fernão Dias é a estrada que liga a cidade de São Paulo à cidade de Belo Horizonte, né? Nós estamos falando aí de duas das 3, 4 maiores cidades do Brasil. Então, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Se eu não me engano, são as maiores cidades do Brasil. Então, nessa borda da rodovia, né, da Fernão Dias, você tem ali próximo à cidade de Belo Horizonte áreas de mineração. E você, para quem passou ali já conhece, vê algumas montanhas cortadas e você vê uma poeira vermelha, sabe? Cor de terracota, uma poeira avermelhada mesmo, bem laranja, forte. Você vê assim na pista, assim, naquele corrimão de metal na pista toda. Então é uma grande área, assim, parece assim que jogaram terra em cima de toda a região ali, sabe? E é claro que essa terra é prejudicial, né? Então, para as casas próximas a essa região deve sofrer muito com isso, muito mesmo, né? Porque o impacto ambiental é muito agressivo, muito grande, tá? Então, e tem que ter os cuidados. Aí a gente lembra também de que muitas dessas áreas de mineração, ali na região onde eu falei de Belo Horizonte e proximidades, ali é uma região de muita atividade mineradora. Você tem Itabira, Ipatinga, Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana. Então são regiões ali de grande atividade mineradora, Belo Horizonte e tal. Tanto que há pouco tempo nós tivemos um desastre ambiental significativo no Brasil, que foi o rompimento de uma represa, desculpa. Vocês lembram disso? Então, quando teve o rompimento de uma represa que possuía uma água contaminada, né, com os resíduos aí da mineração. Porque a mineração, ela envolve, dependendo do tipo de mineração, mas ela envolve muito utilização de água, muito mesmo, né? Mesmo que essa água ela tem um ciclo, ela vai sendo reutilizada, mas você tem um grande consumo de água. E pode ter muitas formas de contaminação dessa água, né? Por metais pesados. Então você pode ter mercúrio, você pode ter chumbo, você pode ter outras substâncias ali misturadas na água. E aí quando teve aquele rompimento lá, tivemos um desastre muito significativo na região, né? De casas, moradores, pegou muitas casas, muitas pessoas desapareceram, morreram. Então foi uma coisa bastante significativa, né? E a atividade mineradora, ela tem essa característica de grande impacto ambiental. Então tem que ser uma área assim que tem que ter muito cuidado na sua atividade, né? Passando aqui da mineração, tem também as indústrias. As indústrias são as principais, né, as mais importantes fontes de poluição atmosférica, né? Com inúmeros tipos de fábricas. Algumas fábricas elas são mais poluidoras que outras, né? Não há dúvida, a gente sabe disso. Então, quais fábricas são bastante poluidoras? Você tem fábricas de pesticidas, adubos, plásticos, refinarias de petróleo, indústria petroquímica, fábrica de papel e celulose e muitas outras, tá? E muitas outras. Então, a indústria acaba sendo aí formando a grande parte aí das fontes de poluição. E aí eu citei as que costumam causar maiores aí impactos ambientais, mas existem mais outras aí que eu não citei, mas que também são bastante importantes, tá?
bastante importantes. A indústria química, em especial, ela utiliza reagentes e produtos químicos, né? Esses produtos químicos podem ser inflamáveis, tóxicos, explosivos e carcinogênicos. O que é carcinogênicos? Causadores de câncer, né? E apresentam riscos ambientais elevados. Então tem que ter muito cuidado. Eu vou olhar aqui no meu material em PDF, deixa eu ver que eu lembro que eu tinha feito umas observações importantes sobre a indústria química. Tá. Deixa eu ver aqui. Só para complementar a parte da mineração, já que eu passei aqui pela página, né, fala que a extração mineral, que é chamada explotação, pode ser feita a céu aberto ou de forma subterrânea. A lavra a céu aberto, ou seja, aquela área ali chamada de lavra, a céu aberto compreende a extração de matérias-primas minerais de jazidas próximas à superfície, geralmente com a retirada da camada superior para a extração do minério. Os possíveis impactos ambientais decorrentes da explosão, utilizando-se os métodos de lavra a seco e a úmido, são devastação da superfície do solo, alteração na morfologia local, eu estou lendo aqui, viu, pessoal? Alteração na profundidade do lençol freático e dos cursos de água, ocorrência de ruídos e vibrações em decorrência de explosões ou funcionamento de equipamentos de desmonte, predisposição da área à erosão hídrica e eólica, geração de rejeitos, poluição de águas superficiais e subterrâneas, destruição da flora na área de exploração e deslocamento da fauna, conflitos sociais relacionados ao uso do solo e destruição de zonas de recreação. Aqui estão alguns exemplos aí, tá? Agora com relação à indústria química, voltando, né? Então a indústria química, ela trabalha com esses produtos químicos aí que geralmente são bastante perigosos, né? Tóxicos e tudo mais, tóxicos, né? Tanto que a gente sempre vê na estrada aí aqueles caminhões com aquelas placas que por lei obriga falando o tipo de produto que está sendo carregado. Existe a classificação. Então todo mundo que pega a estrada aí, às vezes vê um caminhão carregando alguma coisa e tem aquelas placas lá, aqueles caminhões tanque, né? Aquela placa laranja, vermelha lá, e tem um código, né? E aquilo ali é importante porque no caso de um acidente, o bombeiro consegue identificar a melhor forma de você lidar com aquele tipo de produto, tá? Então aquilo ali é muito importante. A indústria química, ela pode ser dividida em indústria química orgânica, que é a fabricação de soda cáustica, cloro, ácidos inorgânicos, pigmentos inorgânicos e fertilizantes. E a indústria química orgânica, que é a petroquímica, a fabricação de produtos farmacêuticos e pesticida, entre outros, tá? Então, a indústria química é uma indústria bastante ampla, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Eu escutei um barulho aqui, achei que alguém tinha encaminhado alguma pergunta. Os efluentes atmosféricos gerados em caldeiras e fornos de processo são material particulado e de grande variedade de compostos gasosos, como, por exemplo, óxido de enxofre, óxido de carbono, de nitrogênio, fumos metálicos, entre outros. Tá? Estou lendo aqui para vocês para a gente complementar, tá? A indústria química pode apresentar enorme variedade de processos e produtos, é considerado o setor mais diversificado da indústria, né, da área industrial. Os processos de produção empregados e as fontes e formas de poluição são muito diferenciados, devendo ser considerados separadamente. Tá? Aí, o que tem na indústria química inorgânica? Aí você tem a fabricação, né, de produtos químicos que podem utilizar instalações que produzem compostos altamente tóxicos e, por conseguinte, seus efluentes também podem conter essas substâncias, materiais tóxicos, né? Você tem a fabricação da soda cáustica e do cloro, já a fabricação de ácidos inorgânicos. Quais são esses ácidos inorgânicos?
o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e o ácido fluorídrico. Você tem a fabricação de fertilizantes, né? Que gera efluentes líquidos, gasosos e resíduos sólidos que devem ser tratados adequadamente sob a pena de causar sérios danos ao meio ambiente. Na indústria química orgânica, que no caso é a petroquímica básica, você tem a fabricação de produtos farmacêuticos, né? Que praticamente todos os antibióticos comercializados atualmente, esteroides, vitaminas e enzimas, são obtidos por processos fermentativos, utilizando bactérias e fungos, né? No processo produtivo de medicamento, a matéria-prima passa por granuladores, secadores, misturadores, máquinas de encapsular, máquinas de comprimir, drageamento, máquinas de enchimento, filtros, etc., terminando na linha de embalagem. Na indústria farmacêutica também ocorre a geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e gasosos, embora mais modesto que as outras, né? Em menor quantidade. Entre os resíduos sólidos gerados no processo produtivo estão substâncias biologicamente ativas que podem provocar impactos ambientais, se dispostas de forma inadequada no meio, até mesmo quando presentes em pequenas concentrações, como os hormônios esteroides e os antibióticos. Os antibióticos, quando presentes na água ou no ar, podem induzir o fenômeno da seleção de bactérias resistentes a essas substâncias. Outros poluentes que podem ocorrer nos despejos da indústria farmacêutica são os produtos mercuriais e arseniais. Ok? Aí a gente tem a indústria metal-mecânica. Aqui a gente vai mudar de slide, tá? Então eu falei um pouquinho da indústria química, né? E aí qual que é a indústria metal-mecânica, depois a indústria de minerais não metálicos e por último atividades agropecuárias, ok? Bom, a gente já está caminhando aqui para a última parte da nossa aula sobre impactos ambientais. E na indústria metal-mecânica compreende a metalurgia, a siderurgia e a produção de equipamentos mecânicos. A metalurgia contempla os processos de extração de metais de seus minérios, a obtenção de ligas e o acabamento mecânico. Essas ligas podem gerar resíduos metálicos que irão concorrer em poluição ambiental com grande variedade de metais pesados, né? É importante porque nessa indústria metal-mecânica, né, muitos metais pesados são utilizados na produção de ligas especiais, como por exemplo o aço, entre outros, né? Então assim, você tem uma quantidade muito grande. Então tem chumbo, tem cromo, tem cobre, tem níquel, tem zinco, tem, nossa, um monte de elementos químicos aqui, que para você ver aqui, ó, na página que eu tô, que fala sobre a indústria metal-mecânica, é um livro que eu utilizei como referência para nossa aula, tá bom? Ele enumera aqui uns 25 aproximadamente elementos químicos, né? Os metais pesados podem ser liberados no ar pelas chaminés das fornalhas, né? Queima de combustíveis, volatização de eletrodos e catalisadores e particulados liberados nos pátios de rejeitos e resíduos ricos em metais, né? Então, no ar, através de partículas, que acontece esse impacto, né, essa contaminação, essa poluição. Na água, através de íons metálicos, resíduos ácidos, carbono orgânico volátil, de limpeza dos metais, e no solo através de metais presentes nos resíduos, solventes, resíduos ácidos e por aí vai, tá? Então, são muitos os aspectos, tá? Aqui, depois nós temos aqui a indústria de minerais não metálicos. Aí eu só citei os exemplos, né? Eu não expliquei nenhum e também não cabe aqui porque o que acontece? Na explicação
de cada um deles, eles vão falar da transformação química e biológica, né? Físico-química, dos processos. Então, assim, é uma coisa específica e que não cabe a gente esse grau aí de detalhamento, tá? Mas ele vai falar, por exemplo, da fabricação do cimento. Utiliza-se determinada matéria-prima que é moída entre 35 e 40 graus e depois é misturado, bem triturado. E aí conta do processamento seco, evaporação da água, depois o material é separado e triturado e submetido a secagem em fornos. Eu estou lendo assim, só de forma rápida aqui, né? Só para vocês terem uma ideia de como que é cada um desses aqui, que a gente não vai entrar mais, entendeu? Mas ele fala que vai utilizar temperaturas de 1400 graus Celsius, podendo chegar a 1800. E aí, quando esses combustíveis são utilizados, a emissão de partículas e gases da queima, como o CO2, por exemplo, e o SO. E aí ele vai falando lá todas essas questões químicas, tá? Bastante química aqui. Depois ele fala do cal, do gesso, do vidro e da indústria cerâmica, né? Atividades envolvidas aí na indústria de minerais não metálicos e que geram o impacto ambiental também, né? A gente está destacando os principais, tá? E por último, nós temos aí a atividade agropecuária, tá? Então, vamos aqui consultar aqui, ó. Cadê? Volta aqui, atividade agropecuária. Bom, atividades agropecuárias podem vir a poluir o ar, a água e o solo, né? Também. A atividade agropecuária é essencial e, embora de forma descuidada, ela possa causar impactos significativos ao meio ambiente, né? Como toda atividade, ela também tem os seus impactos ambientais, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque geralmente a gente é apontado, né? Geralmente o alvo, quando se fala de meio ambiente, ataca-se de uma forma significativa a atividade agrícola ou a utilização de automóveis nas cidades, né? Então, assim, me parece bastante seletivo a escolha dos alvos, né? Bastante seletivo. Por quê? Porque a gente sabe que todas as atividades causam impactos e existem atividades muito mais agressivas, né? Então, assim, tem que ter um certo cuidado, tá? Porque hoje, com tecnologias avançadas, né, todas as atividades econômicas elas já apresentaram evolução em relação aos cuidados ambientais, tá? Isso a gente não pode esquecer e eu sempre vou lembrar vocês desse aspecto, tá bom? No ar, a agricultura, apesar de a agricultura ser mais receptora do que a fonte de poluição atmosférica, né, alguns contaminantes do ar produzidos por atividades agropecuárias são importantes fontes de poluição, né? Então ele destaca aqui no ar a poluição do ar como aerosóis, de pesticidas e herbicidas, a própria poeira, a amônia, NH3, o gás sulfídrico, que é o H2S, o odor e partículas de solo. Então, ele deu aqui um exemplo nesse parágrafo do livro de impactos e poluição que a atividade agrícola pode causar no ar, né? Água, né? Águas residuárias, tratadas ou não, que podem ser importante fonte de material orgânico e outros poluentes, né? Como por exemplo fósforo, né? Efluentes da agricultura, além de estercos, fertilizantes, pesticidas e partículas de solo transportadas por escoamento superficial de águas pluviais. E aí ele vai falando mais algumas coisas aqui. No solo, né, através de impurezas em alguns fertilizantes, e ele coloca vários aqui, o níquel, o zinco, o cobre, tá, o cromo.
contidos em material orgânico compostado e dejetos de suínos e frangos, além de muitos outros elementos químicos contidos em lodo de esgoto, aproveitado como fertilizante agrícola. Bom, passando para frente, para não ficar muito detalhado, você tem alguns problemas que podem ocorrer, né, como assoreamento do curso de água, ou seja, aquele recuo da água da margem do rio, né, que é um dano bastante significativo. A atividade agrícola é uma atividade de alto consumo de água, ok? E para finalizar, deixa eu ver, eu acabei marcando em amarelo algum destaque aqui. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma observação importante para a gente encerrar aqui a nossa aula sobre os impactos ambientais, né? Formas e fontes de poluição do solo. Ok. Aqui fala de um aspecto que a gente já citou, né? Que é a degradação e decomposição do solo, degradação física, a compactação, a erosão, que é o processo de desprendimento e arraste de partículas do solo causado pela ação da água e do vento. Aqui tem toda uma parte falando do processo erosivo, que é importante. Tem a degradação química, que é a perda da fertilidade do solo. Tem problemas decorrentes de adubação excessiva. Quando há uma adubação excessiva do solo também você vai ter problemas, entendeu? Contaminação com produtos químicos tóxicos. Vamos voltar aqui. Poluição da água, a gente já falou. Contaminação física da água também. Assoreamento é importante, né? Acho que é importante a gente pesquisar mais sobre isso. Eu vou cobrar em uma atividade. Contaminação química. Bom, eu acho que tem mais uma observação. Diminuição da concentração de oxigênio na água, contaminação biológica. Bom, o restante do material, né, que a gente, quando a gente vai estudar e a gente vai observar o material, a gente sempre vai estar vendo os diversos tipos de impactos ambientais, como são causados e quais são os efeitos e tudo mais, tá bom? Esse aqui foi o último slide, então a gente vai encerrar a nossa terceira semana como a aula de impactos ambientais. Então, a parte de princípios de sustentabilidade, que vai falar de pilares de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, os objetivos, impactos ambientais, entre outras coisas que a gente falou do curso até o momento, né, a gente vai falar até essa semana. A partir da semana que vem a gente vai dar uma mudada aqui no direcionamento do assunto e a gente vai falar mais do aspecto relacionado à gestão, tá? E também procurando fazer uma ligação aí entre essas duas áreas, tá bom?